Bom dia para você que está aqui, acompanhando o estudo bíblico dessa manhã, primeiro domingo do mês de janeiro, do ano de 2021. Você que está acompanhando aí da sua casa, que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Eu queria que você que está aqui, você que está em casa, orasse comigo antes de nós lermos o texto, antes de nós iniciarmos o estudo, para que nós possamos pedir a Deus, clamar ao Senhor, que Ele venha falar conosco nessa manhã. Amém? Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós nos apresentamos diante da Tua presença, te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de estarmos aqui nessa manhã, te agradecemos, ó Pai, porque nesse primeiro domingo de janeiro de 2021, o Senhor nos conservou vivos, ó Deus, o Senhor nos deu o privilégio de abrir os nossos olhos, de sair da nossa casa e de estarmos aqui. E te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha falar conosco através do estudo dessa manhã, que o Senhor venha se revelar a nós, que o Senhor venha revelar a sua vontade, meu Deus, que nós possamos estar atentos, que nós possamos estar, meu Deus, atentos à Tua palavra, atentos àquilo que o Senhor quer nos ensinar, que a Sua palavra venha, meu Deus, nesta manhã, como sempre, para nos ensinar, para nos corrigir, para nos fazer melhor, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Lição 12 do livro de Lucas. Nós estamos a uma lição de terminar o livro de Lucas e vamos começar outro livro do Novo Testamento. O título da nossa mensagem hoje é A Presença de Jesus nos encoraja a continuar. Amém? A presença de Jesus nos encoraja a continuar. Nós vamos começar lendo o livro de Lucas, no capítulo 24, versículo 13, até o versículo 19. Depois nós vamos ler outros versículos, mas vamos iniciar nossa leitura nesse texto. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Amém? Pode colocar no seguinte. Glória a Deus. O início do texto, irmãos, ele nos mostra que 2 discípulos estavam caminhando a caminho de uma cidade chamada Emaús, que ficava a 11 quilômetros de Jerusalém, tristes, cabisbaixos. No caminho eles foram interpelados por um homem, que era Jesus, e que pergunta para ele: o que é que vocês tanto conversam? O que é que vocês vão andando e conversando? E eles não reconhecem Jesus, eles olham para aquele homem e falam com ele: mas você é o único de Jerusalém que não sabe o que aconteceu com Jesus, aquele profeta? Olha só, os discípulos iam caminhando muito tristes, mas não com o coração endurecido. Eles estavam tristes, eles estavam lamentando o que havia acontecido, mas havia uma pontinha de fé, uma pontinha de fé. O que aconteceu antes, né, nos versículos anteriores, que nós não lemos? Nos versículos anteriores, Jesus foi morto,
morte de cruz, Jesus foi crucificado, passou, por toda aquela situação que a gente já conhece, que a gente já ouviu, vocês que estão aqui, vocês que estão em casa, todos nós sabemos como foi dolorosa, triste a morte de Jesus. Jesus morreu, foi sepultado. Diz a palavra que as mulheres que acompanhavam Jesus, elas já haviam ido no local onde Jesus havia sido sepultado, elas já tinham visto que a pedra estava removida, elas já tinham visto que ele não estava lá, era o terceiro dia da morte de Jesus. E ainda assim, aqueles discípulos que não faziam parte dos 12, mas a palavra trata como discípulos, a palavra só traz o nome de um, que é Cleopas. Então, nós acreditamos que eles faziam parte dos 70 que foram comissionados por Jesus. Eles não estavam entre os 12, mas eles estavam entre os 70. E aqueles discípulos, eles saíram de Jerusalém. Jerusalém significa, se você puder anotar, anota aí. Jerusalém significa lugar de paz. Lugar de paz. Aqueles homens, aqueles discípulos, saíram de Jerusalém. Pode passar para o seguinte. Saíram de Jerusalém. Saíram do lugar de paz. E estavam a caminho de Emaús, de onde eles eram naturais. Emaús significa, uma das traduções, a palavra vem, deixa eu ler aqui porque, para mim falar para vocês direitinho como que escreve. Emaús vem da expressão hebraica Hamat. Escreve assim, H-A-M-M-A-T. Emaús vem da expressão hebraica Hamat, H-A-M-A-T, que significa fonte de águas quentes. Fonte de águas quentes. É um dos significados da palavra Emaús. Ela tem um outro significado que nós vamos falar depois. Então, olha só. Aqueles 2 homens, aqueles 2 discípulos, eles saíram de Jerusalém, porque o que acontece? Era o terceiro dia da morte de Jesus. E os judeus, irmãos, eles acreditavam que no terceiro dia a alma saía do corpo. Então, que nada mais podia acontecer. E havia completado o terceiro dia. E eles esperavam tanto que aqueles homens, eles tratam Jesus como profeta, eles não tratam Jesus como Salvador, eles não se referem a Jesus como Salvador. Os judeus, eles esperavam alguém que fosse libertá-los de Roma, da opressão romana. Então, o que aqueles homens, aqueles discípulos, eles entenderam? Mas o propósito não foi cumprido, nós não fomos libertos, já está no terceiro dia, a alma já saiu do corpo, nada mais vai acontecer. Então nós vamos sair do lugar de paz, nós vamos sair de Jerusalém, do lugar de paz, e nós vamos para o lugar de águas quentes, fonte de águas quentes. E é interessante que naquele caminho que eles estavam indo, no caminho de Emaús, eles encontram o próprio Jesus. E mais interessante, diz a palavra, que aqueles homens, eles não reconheceram Jesus. Agora imagina, aqueles homens andaram 3 anos com Jesus. Eles viram Jesus transformar água em vinho. Eles viram Jesus curar o paralítico. Eles viram Jesus ressuscitar mortos. Eles viram tantos milagres, eles viram tantas maravilhas, eles ouviram tantas mensagens, eles ouviram tantos sermões. E quando eles estavam no caminho, saindo de Jerusalém, indo para Emaús, que Jesus
chega para eles, Jesus conversa com eles, Jesus fala com eles, o que é que vocês estão aí conversando? Jesus percebe que eles estavam tristes, e eles olham para aquele homem. É claro, irmãos, que Jesus, ele não estava com a aparência física, ele estava com o corpo glorificado, porque ele já havia ressuscitado. Mas aqueles homens andaram com Jesus, aqueles homens caminharam com Jesus, e eles não reconheceram Jesus. Eles não reconheceram Jesus. Olha só, a aparição de Jesus para esses discípulos tinha um propósito. Ele se dispõe a ir em direção das ovelhas que estão dispostas a seguir outro caminho. Nós já falamos que eles não estavam entre os 12 discípulos. Eles não eram os mais importantes. Eles não eram os mais vistos. Mas o que o texto, ele quer dizer para mim e para você? Que Jesus vai atrás da ovelha pequena. Jesus está disposto a ir atrás da ovelha que está indo para o caminho errado. E quantas vezes, trazendo hoje para os nossos dias, né? O estudo bíblico é para isso, é para a gente comparar na época e trazer para hoje, trazendo para os nossos dias, quantas vezes Jesus chega para nós, Jesus quer falar conosco, Jesus fala conosco, e nós estamos na igreja, nós ouvimos os sermões, nós oramos, nós agradecemos, nós jejuamos, nós contemplamos milagres na vida do irmão, na nossa vida. A gente vê Jesus operando tantas maravilhas, e quando Jesus se aproxima de nós, que nós estamos querendo desistir, que nós estamos voltando atrás, porque é o que aqueles homens estavam fazendo. Eles estavam voltando atrás. Jerusalém não era a terra deles era Emaús. E eles viraram as costas e falaram: nós vamos embora. Quantas vezes a gente vira as costas, a gente quer desistir. A mensagem-chave do estudo de hoje é perseverança. Quantas vezes nós queremos desistir, nós queremos olhar atrás, nós queremos voltar para trás. Jesus vem, fala conosco, e a gente sequer reconhece que é a voz do Senhor, que é Deus falando conosco, assim como aqueles homens. Pode passar. Impedidos de conhecer a Jesus. É o que nós dissemos aqui. Aqueles homens, aqueles 2 caminhantes, eles não reconheceram o Senhor. Eles consideravam Jesus um peregrino qualquer. Pode passar. Tá, volta. Eu achei que tinha mais alguma coisa aí. Eles achavam que Jesus era um profeta. Então é aquilo que nós dissemos, eles viveram 3 anos com ele. Eles caminharam dia e noite, 3 anos com Jesus. E eles não conheciam Jesus. E eles não conheciam ou não reconheciam a si mesmos. Por quê? Eles não entenderam o plano. É tanto que Jesus morreu, deu 3 dias, eles anularam tudo que aconteceu em 3 anos e viraram as costas para o lugar de paz. Eles viraram as costas e nós vamos voltar para trás, nós vamos voltar para a nossa terra, que era um povoado próximo ali. Por que isso? Porque eles viam Jesus como um profeta. Eles não viam Jesus como Salvador. Eles não entendiam o plano de salvação. Eles esperavam um profeta que viria para os judeus, que viria para libertar os judeus da opressão romana. Mas o plano de Deus era muito maior. O plano de Deus era muito maior. E eles estavam tristes e estavam abatidos, porque eles achavam que eram os sacerdotes, os fariseus, os saduceus, que a gente tanto fala aqui nos estudos, eles achavam que era
aqueles homens que havia levado Jesus à morte. Eles entendiam que eram aqueles homens. Mas, na verdade, nós sabemos que Jesus a si mesmo se entregou. Né? Jesus não foi levado. Aconteceu esse contexto? É claro que aconteceu. Né? Houve aqueles homens que tentavam achar um motivo para acusar Jesus, mandaram ele para a cruz, sem achar nada de errado nele, sem achar nenhuma condenação nele. Mas Jesus, por tudo que aqueles homens viram, por tudo que eles vivenciaram, não é possível que eles não sabiam que Jesus podia se livrar daquilo. Jesus era Deus. Ele não foi levado à morte por homens. Ele foi à morte no Calvário por si mesmo. Porque se ele quisesse se livrar daquela situação, ele teria se livrado. Então, aqueles dois discípulos, eles não reconheciam Jesus. O Jesus que veio, que entregou-se a si mesmo para que todos nós tivéssemos salvação. Eles não entenderam o plano de Deus, que era muito mais grandioso, que era muito maior, que não era um plano apenas de livrá-los da opressão romana, não era um plano apenas para um grupo, não era um plano apenas para os judeus, mas era um plano para toda a humanidade. Amém? E o pior, aqueles discípulos, eles não reconheceram a si mesmo. Por quê? Eles não viam a sua condição de pecador. Eles não entenderam a condição deles de pecador. Que foi por isso que Jesus veio. Não foi porque Jesus tinha pecado. Jesus não foi crucificado porque ele tinha pecado. Ele era totalmente sem pecado. Então aqueles homens, eles não entenderam. E por isso eles estavam tristes. Porque se eles tivessem entendido, se eles tivessem compreendido, se eles tivessem conhecido Jesus com quem eles conviveram, eles não virariam as costas de Jerusalém e não estariam no caminho de Emaús. Mas Jesus é tão maravilhoso, pode passar, Natan. Jesus é tão maravilhoso que, olha só, no caminho de Emaús, diz o texto que nós lemos, que Jesus, o próprio Jesus, se aproxima daqueles homens. A palavra Emaús significa, além de fonte de águas quentes, de lugar termal, ela significa também lugar de conselho. Lugar de conselho. Olha só, naquele caminho, no caminho de Emaús, o caminho errado, porque o caminho certo era ficar em Jerusalém. No caminho de Emaús, Jesus vai atrás daquela ovelha pequena, daquela ovelha que está virando as costas para o Evangelho, daquela ovelha que está virando as costas para o Senhor, e Jesus vai lá, e Jesus fala, e Jesus explica o seu plano. Diz a palavra que Jesus começa a conversar com eles, e que Jesus explica todo o plano, explica à luz da Bíblia, que ele diz para eles: olha, se vocês soubessem realmente o que aconteceu, vocês não estariam tristes, vocês estariam alegres, porque Jesus, ele era um salvador, Jesus não foi só um profeta, e ele veio para salvar, ele veio para salvar toda a humanidade, ele morreu por vocês que são pecadores, e Jesus vai falando para aqueles homens, e Jesus vai convencendo de que eles estavam errados, de que eles estavam no caminho errado. Irmãos, nós estamos no primeiro domingo do ano de 2021. E a gente passa um ano, seja ele de que maneira for, mais fácil, mais complicado. É interessante, porque assim, em janeiro, a gente está renovado. Em dezembro, todo mundo chega cansado. Todo mundo chega cansado, independente de como tenha sido o seu ano. Todos os anos
são exatamente iguais. No final do ano, dezembro, a gente já está capengando mesmo. Então, nós estamos vindo do final de um ano. Nós acabamos de sair de um dezembro, onde, naturalmente, nós, como seres humanos, estamos cansados. E quantos de nós, a pastora brasileira estava falando aqui de projeto no culto, quantos de nós fazemos planos e projetos em dezembro? E quantos de nós, em dezembro, queremos desistir? Queremos voltar atrás, queremos sair de Jerusalém, queremos ir para Emaús. Quantos de nós queremos voltar lá para o nosso conforto? Quantos de nós não entendemos tudo que Deus fez ao longo do ano, tudo que Deus fez ao longo da nossa caminhada, se nós caminhamos com Ele todo ano ou se nós não caminhamos? O fato é, se caminhamos, Ele falou conosco. Se não caminhamos, Ele também falou. Porque no caminho errado, diz a palavra que Jesus vai atrás da ovelha. É o que Lucas nos diz. Que Jesus vai atrás da ovelha e que Jesus dá conselho para a ovelha. Porque o caminho de Emaús é o caminho do conselho, é o lugar do conselho. Então, que a gente possa ouvir os conselhos do Senhor. Talvez você está aqui, talvez você está aí na sua casa e você está pensando em desistir, você está cansado, você está olhando para trás. Persevera, persevera. É a palavra-chave do estudo que Deus nos deu nessa manhã. Perseverança. Continua. Se você estiver no caminho errado, reconheça Jesus quando Ele falar com você, através do Espírito Santo, porque Jesus fala. O inimigo, ele nos chama para a coisa errada. Mas Jesus também vem. E Ele nos chama para o caminho certo. Ele nos dá conselho. Então, que você possa ouvir o conselho do Senhor. Vamos ver no texto, quando que aqueles homens entenderam, quando que Jesus mostrou para eles que Ele era Jesus. Para aqueles discípulos, Jesus havia sofrido e morrido por culpa dos sacerdotes, dos mestres da religião. Nos versículos 19 a 21, os discípulos definem Jesus de duas formas, como profeta e como redentor. Nós já dissemos que eles não viam Jesus como Salvador e eles não viam a si mesmo como pecadores. Pode passar. Aí o versículo 19, nós vamos voltar lá, diz assim, que eles estavam conversando sobre muitas coisas, aí eles falam para Jesus, mas você é o único que não sabe das coisas que aconteceram lá em Jerusalém, do que aconteceu com Jesus, que Ele morreu. Aí Jesus fala para ele, que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e de todo o povo. Pode passar. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Então ali eles estavam explicando para Jesus que eles não tinham entendido nada, né? Que eles entenderam tudo errado. Porque eles disseram para Jesus, foram os sacerdotes, foram os religiosos que levaram Jesus, que crucificaram Jesus, condenaram ele à morte, o crucificaram. Nós esperamos que ele ia trazer a redenção a Israel. Quer dizer, eles não entenderam, como eu disse anteriormente, que o plano era muito maior. O plano era para a humanidade. E não foi ninguém que levou Jesus, porque ele era Deus e ele poderia se salvar. Ele poderia se livrar da morte, ele poderia se livrar da cruz. Ele não precisava morrer, mas ele escolheu morrer por aqueles pecadores. Amém? Pode passar. Aí, em busca do entendimento bíblico, versículo 25
a 27, que nós vamos ler agora porque a gente não leu anteriormente. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas 13, 25 e 27. Ele lhes disse, como vocês custam a entender, Jesus está falando para nós hoje também, como vocês custam a entender como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Porque lá no Antigo Testamento já se falava que Jesus era o sol que viria um Salvador. E eles não entenderam isso. Eles só enxergaram o profeta. Pode passar. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Então, olha só, Jesus explicou para aqueles discípulos, de novo, porque por 3 anos eles ouviram aquilo. Tudo o que havia acontecido nas Escrituras, tudo que Isaías já falava, que os profetas já falavam, que Jesus viria, que Jesus morreria, que seria para a remissão dos nossos pecados, né? Que o véu seria rasgado, que a nossa comunhão com Deus seria restituída. Pode passar. Jesus confronta aqueles discípulos com a necessidade de um entendimento bíblico. Se eles entendessem o que diz as Escrituras, não estariam tristes, mas rejubilariam e agradeceriam a Deus pela verdadeira redenção. Então, olha só o que diz a palavra, né? Jesus confronta aqueles discípulos com a necessidade de um entendimento bíblico. Olha só, hoje ainda Jesus nos confronta com a necessidade de um entendimento bíblico, de entender as Escrituras. Às vezes a gente lê um texto da Bíblia e a gente não entende. Às vezes, numa primeira leitura, a gente não compreende o que Deus está falando conosco. E a gente precisa ler uma outra tradução em outra Bíblia, procurar em outras Bíblias, a gente precisa procurar dicionário, a gente precisa pesquisar para a gente entender aquele contexto, para a gente entender o que Deus está nos falando. E aí nós trazemos para o contexto de hoje, né? Como as pessoas menosprezam o entendimento bíblico. Né? Como as pessoas não dão valor a isso que nós estamos fazendo aqui. Como as pessoas não valorizam o estudo da palavra. O estudo da palavra. Porque, irmãos, por mais instrução que a gente tem, por mais estudo que a gente tenha, eu confesso para os irmãos que muitas vezes o texto que a gente traz, ele vem pronto. Nós temos uma revista, nós temos um guia. E eu confesso para os irmãos que muitas vezes eu vou preparar a lição e eu leio à primeira vista, eu não entendo absolutamente nada. Mas eu não entendo nada mesmo. E eu falo com Deus, falo, meu Deus, eu vou pular esse aqui. Deixa eu ver se o outro está mais fácil de entender. Irmãos, é diante de Deus que eu estou dizendo isso para vocês. Eu falo para mim, eu vou pular. Esse aqui não vai dar não. Porque é aquele negócio assim, ó. Se eu não entendo, como é que eu vou fazer a igreja entender? Mas aí, ontem eu ainda estava falando para minha filha. Falei com ela, falei assim, sabe como que eu preparo o estudo bíblico? Eu leio a lição da revista, a lição da revista. Vou mostrar para vocês. O negócio aqui. Eu vou lá perto para mostrar. O negócio aqui é tudo rabiscado. Vocês estão vendo? A letra linda minha. Deus tem misericórdia. Às vezes nem eu entendo. Tudo rabiscado, tá vendo? É porque algumas coisas aqui não ficaram claras para mim. E aí eu pesquiso em outros lugares para ficar bem claro para mim, para eu poder trazer para vocês. Porque se não ficar claro para mim, eu não tenho como trazer. E aí ontem eu ainda estava dizendo para minha filha, eu falei, sabe como que eu preparo o estudo bíblico? Eu leio a revista. Leio umas 2, 3 vezes. Lá para a terceira eu começo a entender alguma coisa. Aí eu leio o texto. Numa Bíblia, em outra Bíblia, em outra Bíblia. Pesquiso alguma coisa na internet, no dicionário bíblico que eu tenho lá em casa. E aí eu vou fazer as coisas. E aí passa o dia. E eu vou meditando naquilo. E eu vou meditando. E eu oro e eu peço a Deus, Senhor,
que o Senhor quer nos ensinar aqui? O que o Senhor quer falar conosco aqui? E aí eu vou desenvolvendo, mas depois de um estudo. Um estudo prévio, aí eu consigo desenvolver e trazer de forma que, eu espero que vocês entendam, mas que fica compreensível para mim. Então, olha só. Por que eu fiz essa pausa? Eu estava falando para o pastor Zé Carlos ali, que a gente prepara com tanto amor, mas a gente fica desestimulado de ver que as pessoas não priorizam, que as pessoas não valorizam aqui. Talvez, em casa, eu sei que tem pessoas que nos assistem de outra cidade, eu sei que tem pessoas que nos acompanham de outras cidades, inclusive pastores. Glória a Deus por isso. Já teve uma pastora que entrou em contato comigo, querendo saber de onde que eu tirava os estudos, e para poder ministrar lá na igreja dela. Então, tem aqueles que valorizam. Glória a Deus por você que valoriza. Mas a gente precisa incentivar as outras pessoas, amém? Para ter um entendimento, como Jesus disse para aqueles homens. Vocês andaram comigo e vocês não têm entendimento. E ele teve que explicar tudo para eles. E nem assim eles viram que ele era Jesus. Passa aí, deixa eu ver se eu coloquei o restante do texto. Quando Jesus se dá a conhecer. Aí que hora que eles conhecem Jesus? Aí Jesus primeiro explica para eles tudo da Bíblia. Do Antigo Testamento, dos profetas, do plano de salvação. Jesus fala tudo com eles. Aí eles chegam até Emaús. Jesus vai todo o caminho do conselho. E chegam até Emaús. Quando chegam em Emaús, aí Jesus se prepara para ir embora. E aí eles ainda não reconheceram Jesus. Nós vamos ler no texto. Mas eles falam com Jesus, não, venha com a gente. Passe a noite conosco. Jesus vai. Fica com eles. E aí, Jesus parte o pão. Aleluia. Jesus parte o pão. E naquela hora que Jesus parte o pão, e que Jesus consagra aquele pão, que Jesus ceia com eles, só naquela hora, aqueles homens veem que era Jesus que estava com eles. E diz o texto que imediatamente eles saem de Emaús, e eles voltam para Jerusalém, que era o lugar onde eles deveriam ficar. Vamos ver isso no texto. Versículo 28 de Lucas 13. Diz assim, a palavra de Deus. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Quer dizer, Jesus deu uma de, vocês vão ficar e eu estou indo. Pode passar. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Amém? Como Jesus fazia quando eles estavam juntos. Pode passar. Nesse momento eles reconhecem. Então os olhos deles foram abertos. E o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Jesus sumiu da vista deles. Quer dizer, naquele momento que Jesus parte o pão, eles reconhecem que era Jesus. Perguntaram-se um ao outro, não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Olha só, o caminho que eles estavam era um caminho errado, não era o lugar onde eles deveriam estar. Eles deveriam permanecer em Jerusalém. E eles saíram de Jerusalém para voltar para Emaús, que era o distrito onde eles moravam. E enquanto Jesus, que nós lemos antes, que Jesus explicava para eles sobre a Escritura, sobre as palavras, que Jesus ensinava para eles, eles disseram, depois que reconheceram Jesus, mas naquela hora que ele falava, o nosso coração não ardia.
Olha só, eles não reconheceram Jesus, mas eles sentiram algo diferente. Eles se incomodados. Irmãos, quando nós estamos no caminho errado e que Jesus nos dá conselhos, o nosso coração arde. O nosso coração arde. E nós precisamos estar sensíveis a entender que é Jesus que está falando e que Ele quer que a gente volte, que Ele quer que a gente persevere, que Ele quer que a gente continue servindo a Ele, que a gente continue falando o nome dEle, que a gente continue trabalhando na obra dEle, que a gente continue orando e acreditando na salvação da nossa família, na salvação dos nossos amigos, que a gente continue lutando, que a gente seja perseverante. Pode passar. Aí continua o texto. Na hora da refeição, no partir do pão, Jesus se revelou e se ocultou novamente. Depois que Jesus ceou, Jesus desapareceu. Imediatamente, eles voltaram a Jerusalém, mesmo após uma longa viagem, porque era 11 quilômetros, mas eles estavam a pé, né? Então, assim, era uma parte inteira do dia que gastava para caminhar aquilo ali. Ao entrar no recinto, foram recebidos com alegre testemunho. O Senhor verdadeiramente apareceu a Simão. Amém? Naquela hora eles entendem e imediatamente eles voltam. Quer dizer, quando Jesus nos dá conselho, quando Jesus fala conosco, quando nós estamos no caminho errado, e que o nosso coração arde, nós percebemos que é Jesus falando, a gente precisa voltar imediatamente. Voltar para o caminho onde nós estávamos. Pode passar. Alguns princípios desse texto, dessa lição de hoje. Jesus quer se revelar a nós. Jesus quer que a gente realmente seja íntimo dele. Que a gente o reconheça como Salvador e que a gente se reconheça como pecador. Nós precisamos de discernimento para entender os planos de Deus. Nós precisamos buscar o discernimento. Por isso nós oramos quando nós lemos a palavra. Por isso nós oramos antes de estudarmos a palavra, o estudo bíblico. Porque nós precisamos do discernimento de Deus para entender os planos dele para nós. A revelação de Deus, ela lança fora todo medo e instaura confiança. Amém? Pode passar. Não podemos deixar apagar a chama em nosso coração. O coração deve arder sempre. Por mais que a gente está há muitos anos na igreja e que a gente já não está mais naquele primeiro amor, mas a chama ainda tem que estar no meu coração. Como aqueles homens disseram, quando eles reconhecem que era Jesus, eles olham um para o outro e eles falam, mas no caminho, quando ele estava ensinando para nós, o nosso coração não ardeu. O nosso coração precisa arder, irmão. Nós não podemos deixar apagar a chama. Se estivermos dispostos a ir embora, devemos voltar para nosso caminho verdadeiro. Amém? Nosso caminho verdadeiro que é na presença do Senhor. Glória a Deus. Para finalizar, para você meditar, aí no seu interior, você compreende o plano de Deus para a sua vida? Você conhece Jesus a ponto de identificar suas ações em circunstâncias comuns da vida? Você já teve vontade de desistir? Amém? Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Daqui 15 dias, se Deus quiser, estaremos aqui de novo no estudo bíblico. Que você tenha um ano abençoado na presença de Deus, em nome de Jesus. Que seus planos, seus projetos sejam abençoados pelo Senhor. Que Ele venha se revelar na sua vida. Que Ele venha se revelar na sua casa, que Ele se faça conhecido de você e que você seja conhecido dEle nesse ano de 2021. Amém? Que você possa ter experiências extraordinárias com o Senhor. É o que eu te desejo em nome de Jesus.
Fecha seus olhos, vamos orar, agradecendo ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por esse estudo, te agradecemos pela sua palavra, ó Pai, que nos corrige, que nos exorta, que nos ensina, ó Deus. Ó Pai amado, em nome de Jesus, que a chama não venha se apagar no nosso coração, que a vontade de olhar atrás, ó Deus, de ir para o caminho de Emaús, ó Pai, que ela não venha nos vencer, mas que nós possamos, meu Pai, antes de tudo, desejar estar no lugar de paz que o Senhor planeja para nós, que nós possamos continuar seguindo o seu propósito, seguindo a sua vontade, que nós possamos te entender, que nós possamos te conhecer, que nós possamos saber, ó Deus, quando é o Senhor que fala conosco, que o nosso coração possa arder, ó Deus, diante dos seus conselhos, quando estivermos no caminho errado, porque somos pecadores, ó Pai, e vez ou outra nós vamos para o caminho errado, mas que o Senhor venha atrás de nós, que o Senhor venha atrás da ovelha pequena, que o Senhor nos corrija, que nós possamos entender, ouvir a sua voz, reconhecer o Senhor e voltar atrás como esses 2 discípulos, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor venha abençoar, ó Deus, o nosso dia, nosso domingo, que o Senhor venha abençoar a nossa casa, a nossa família, que nós tenhamos paz, harmonia, felicidade nesse dia. Abençoa, Senhor, o culto da noite. Abençoa, Pai, a vida de cada um que está aqui, daqueles que ainda virão à noite, dos que acompanharam essa live, ó Deus, esse estudo bíblico, aqueles que ainda vão assistir, que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor nos leve para a nossa casa, guardados debaixo das Tuas mãos poderosas, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.